Eu sou a Ariana Manzoni e você está aqui no quadro Entre Nós. Esse quadro é um quadro onde as pessoas mandam suas histórias para poder compartilhar com todo mundo e no final eu tiro o tarô para a gente saber qual que é a opinião da espiritualidade em relação ao dilema que a pessoa mandou, a dúvida que ela mandou. As histórias que você pode mandar aqui não precisa ser somente relacionadas a relacionamentos, mas pode ser alguma dúvida sobre seu trabalho, sobre sua vida, qualquer situação que você queira. Então eu te convido a participar do quadro Entre Nós, mandando a sua história também, a sua dúvida, seu dilema. E aí você aproveita aqui, compartilha, segue o canal. Manda para aquela pessoa que às vezes quer tirar o tarô e também não tem um dinheirinho ali naquele momento para tirar, que aqui você tem essa oportunidade, tá bom? Então vamos lá. Oi, tudo bem? Então a história de hoje, quem nos manda é o Paz. E ele diz: Oi, Ariana. Primeiramente, muito obrigado por você colocar esse espaço para gente poder mandar aqui nossas histórias e você tirar esse tarô com tanto carinho. Eu que agradeço, também vocês estarem mandando as histórias aqui pra mim, né. Vamos lá. Então eu resolvi te mandar essa história, porque eu tô com a cabeça cheia e sinceramente eu não gosto de ficar falando disso com qualquer pessoa. Eu prefiro falar com alguém que entende a dinâmica humana sem ficar julgando. Eu estava conhecendo uma pessoa há um tempo, coisa de meses. Não era um namoro oficial, mas também não era assim qualquer coisa. Tinha presença, tinha conversa, encontro, tinha aquele clima de começo que dá esperança, sabe? Só que aconteceu uma situação estranha. Não teve um término claro, não teve aquela conversa de acabou, teve um afastamento. E esse tipo de coisa confunde mais do que um fim direto, porque você não fica preso entre será que existe algo? Será que eu tô sendo feito de bobo? Ah, isso é verdade, viu? Porque hoje em dia as pessoas simplesmente dão um ghost, né? Não dá satisfação nenhuma, não fala nada, simplesmente some. Isso é horrível, né? Eu acho que é uma falta de maturidade isso e de responsabilidade afetiva tremenda. Mas vamos lá. No começo eu achei que era uma fase, a rotina pesa, trabalho, problemas pessoais, essas coisas. Eu mesmo sou uma pessoa que some às vezes quando tá estressada, então eu pensei, vou dar um espaço aí, só que esse espaço foi virando distância. E aí as mensagens foram diminuindo, os planos foram ficando perto, as respostas começaram a vir mais curtas, e aí a minha cabeça começou a trabalhar sozinha. Porque quando a pessoa está presente, você tem os fatos. E quando a pessoa some, você tem imaginação. Isso é terrível. A imaginação, nesse caso, ela não ajuda, né? Mas vamos lá. Imaginação, quando você está envolvido, vira ansiedade. Sim, e um monte de outras coisas mais, viu? E aí eu comecei a reparar em tudo. Tempo de resposta, tom da mensagem, se visualizou e não respondeu, se curtiu algo e não falou comigo. Ah, eu odeio ver esse cara que fica reparando nessas coisas, porque eu sempre fui mais direto. Mas quando você não tem uma clareza, você acaba procurando os pequenos sinais, qualquer coisinha para te satisfazer. É verdade. Aí teve um dia que eu resolvi perguntar se estava tudo bem. Não cobrei, não tem clareza, né? Então, só perguntei numa boa mesmo, devido a essa falta de clareza. Aí a resposta veio meio fria, como se eu estivesse incomodando. Aquilo me pegou porque eu fiquei pensando, ué, eu tô tentando ser respeitoso e ainda assim vira um incômodo? Eu parei e tentei analisar. Será que eu me empolguei mais do que eu deveria? Será que eu criei expectativa sozinha ou será que do outro lado tem algo que a pessoa não tá falando? Porque eu sinto que tem. E eu sinto, Ariana, a minha intuição é boa, viu? Não é orgulho meu não, e nem ego ferido. É só aquela sensação mesmo de coisa mal resolvida. E eu também comecei a lembrar de detalhes do período que a gente se dava bem. Então tinha dias ótimos, leves, de dar risada, de conversar por horas. Tinha carinho, interesse, e era quando a mudança vem sem explicação que a gente fica tentando adivinhar aí o motivo, né? E eu comecei a pensar se eu falei algo errado, se eu fui intenso demais, se eu fui frio demais, se eu dei eh, espaço demais, ou até mesmo espaço de menos, né? E o mais cansativo é isso, você fica tentando encontrar algo que talvez nem seja seu, verdade. E eu não vou mentir, eu sentia um ciúme que eu não queria sentir, porque eu comecei a pensar se tinha outra pessoa. E não é porque eu vi algo concreto, não, é porque esse afastamento muitas vezes vem acompanhado de uma substituição. E a pessoa não quer conversar porque já estava conversando com alguém.
Aí a pessoa não quer encontrar porque já tá saindo com alguém. Isso machuca, porque se for isso, eu preferia ouvir a verdade. E mesmo doendo, eu prefiro a verdade. Eu sou do tipo que digere a dor, mas segue. E o que me prende é essa zona cinza, esse talvez, e nessa daí eu fico imaginando coisas e cenas que às vezes nem existem. E isso é muito injusto comigo e com a minha mente. Então eu tentei agir com maturidade, fiquei mais calma, mais na minha, dei tempo. Só que o tempo foi passando e eu comecei a sentir que estava perdendo meu lugar na vida da pessoa. E aí vem aquela pergunta que dá raiva: eu devo insistir ou devo sumir também? Porque tem hora que você quiser mandar uma mensagem e falar que tudo tá engasgado, mas tem hora que você pensa: "E se eu estiver implorando por atenção, então já tá errado, né?". E eu não quero implorar. E eu não quero cobrar carinho, mas eu quero uma reciprocidade sincera. E se não tem, eu prefiro me recolher. Só que recolher também dói, porque tem sentimento envolvido. Olha, meu querido, muitas pessoas aqui nesse período de espaço aí que você tá me contando já tinha, ó, vazado. Mas vamos lá. Isso não é julgamento não, viu, é só, constatação das leituras que eu faço aqui com o pessoal me contando as coisas. Bom, o que mais me incomoda é que eu fico lembrando de frases e gestos que davam a entender que a coisa tinha futuro. Não foi uma reação, assim, até mesmo pouca, né, não foi um encontro só, foram meses de construção. Então eu me pergunto: como que alguém muda assim? E eu tento ser justa e lembrar que ninguém é obrigado a ficar com as pessoas, e as pessoas mudam. A vida acontece, mas mesmo assim eu acredito que o mínimo é clareza. Dizer: "Eu não quero mais, não tô mais na mesma vibe, conheci outra pessoa, preciso ficar só". Qualquer frase seria melhor do que sumir. Porque quando alguém some, a pessoa fica tentando preencher com culpa. E eu não quero carregar culpa que não é minha. Verdade. Tem outra coisa também, eu percebi que esse afastamento mexeu com o meu orgulho. Eu não gosto de me sentir descartado. Eu não gosto de me sentir opção. E ao mesmo tempo, eu gosto da verdade. Então fica numa briga dentro de mim, uma parte diz: vai atrás, conversa, resolve, seja homem e fala o que você sente. E a outra diz: putz, cara, se valoriza, não corre atrás, não. Quem não te dá o mínimo. E eu fico alternando entre esses pensamentos. Tem dia que eu tô mais firme e penso: "Acabou, siga em frente", e tem dia que eu acordo lembrando do sorriso, da conversa, do jeito que a pessoa me tratava e do que me conquistou. Aí eu penso: "Não é possível que isso morreu assim". E eu também fico analisando a minha postura. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, eu tenho minhas responsabilidades, eu não sou de ficar, o dia inteiro disponível, mas eu sempre fui claro quando eu gostava. E eu faço questão disso, eu apareço. E eu pergunto sobre o dia, eu dou atenção, então não é como se eu tivesse tratado de qualquer jeito, porque isso fica a sensação de que o motivo não está na superfície. Deve ter algo por trás, então um medo, uma insegurança, às vezes uma influência de alguém, uma outra história, pressão familiar, confusão interna, é tanta coisa que pode ser de verdade, isso mesmo. Ou até mesmo alguém do passado voltando. Eu não sei, a minha cabeça tá maluca com isso. O que me mata é não saber. Eu tentei conversar de forma leve, sem cobrança, só que o que eu sinto é que a pessoa desconversa. E quando a pessoa desconversa, eu entendo que é um não, eu não quero entrar nesse assunto. Só que esse assunto é a realidade. E o que está acontecendo? Então eu fico sem saída. Porque se eu pressiono, eu viro chato. E se eu não falo nada, eu viro ausente. Aí eu fico parado, observando. Isso não é vida. Eu não quero viver em função de sinais. Eu quero algo real, mesmo que seja um não. Então, Ariana, eu vou ser bem sincero. Eu ainda tenho vontade do reencontro. E eu ainda sinto que tem algo pendente. E eu ainda sinto que uma conversa cara a cara resolveria muita coisa. Não para implorar, mas para encerrar ou para alinhar. Só que eu também tenho medo de me expor e sair menor da história. Porque eu já vi gente que, quando a pessoa percebe que você está disposto, usa isso como poder. E eu não quero jogos de poder, eu quero paz. Eu quero uma relação onde os dois escolhem. E eu também reconheço que eu preciso ter limite, porque ficar nesse quase me consome. Consome tempo, energia, autoestima. E eu não quero virar uma pessoa amarga por causa disso. E eu não quero virar desconfiada em tudo ou com outras pessoas que não merecem isso. Eu não quero carregar esse peso para o próximo relacionamento. Eu só quero entender o que aconteceu aqui, por que que aconteceu e qual o melhor caminho para mim agora. Então, porque eu tô num ponto que eu preciso decidir e eu me posiciono de vez.
ou eu fecho essa porta com respeito e sigo. Só que eu queria fazer isso com consciência, sem agir no impulso, sem fazer cena e sem ferir ninguém, sem me ferir mais. E é por isso que eu tô mandando essa história, porque eu tô meio de um sentimento e uma dúvida, né. Eu ainda me importo, mas eu não quero perder a minha dignidade. Eu não quero ser orgulhoso também. Eu quero ser inteligente emocionalmente, só que agora eu preciso de um norte. Eu preciso de uma resposta interna. O que que eu faço com essa energia? O que que eu faço lá no fundo? De repente, uma última tentativa de conversa? Eu espero um pouco mais, eu sigo de vez, eu me afasto. Porque do jeito que tá, eu tô vivendo de migalhas de atenção, e isso não é justo, não é mesmo. E no fundo, o que eu mais quero é simplicidade. Ou a pessoa volta e conversa de verdade, ou cada um segue e pronto. E esse é o meio do caminho. Esse sumiço, esse vai e não vai, isso é que me machuca. E eu não quero mais ficar preso nisso. Então, maravilha, meu querido. Que coisa, né? Por que que as pessoas fazem isso, simplesmente some? É tão complicado isso. É uma falta de responsabilidade emocional com o outro, né? Ou até mesmo pela pessoa ser covarde, medrosa, não quer assumir. Tem tantos motivos também para a pessoa não falar nada. Não é só esses motivos dela com outras questões. Pode ser questões internas também. Medo de magoar alguém que gostou um dia, então acaba não sendo claro, prefere se afastar. Eh, Medo de falar alguma coisa e se arrepender depois. De repente até deixar você ali de morno, porque sabe que se de repente não der certo alguma coisinha, ela tem pra onde voltar. São tantas situações, né. Mas vamos lá, vamos tirar aqui o tarô pra gente ver. Então vamos lá. Então a primeira pergunta que eu vou fazer é quais são as intenções dessa pessoa com você nesse momento? Se existe alguma intenção de relacionamento ainda ou não, tá bom? Vamos ver aqui. Sai o cavaleiro de espadas, né? Deixa eu ver outra carta pra gente ajudar. Isso é uma carta de 10 de paus, que é a carta da opressão. Então essas cartas falam que, assim, ela está se sentindo oprimida a falar com você. O cavaleiro de espadas é uma carta que fala sobre mentalidade, conversas, raciocínio, comunicação. E junto com a carta da opressão aqui, me mostra que essa pessoa está se sentindo, com medo de chegar em você, está se sentindo oprimida, não quer falar, não quer reagir, não quer trazer alguma situação com você, mas aí eu vou perguntar por qual motivo, né. Qual motivo isso? Ah, olha só. Sai aqui a princesa de paus. A princesa de paus é uma situação que, assim, não tem muita responsabilidade mesmo, é uma pessoa que tá além daquilo que, você acha que é um bom relacionamento. Inclusive, é até interessante não tentar alguma coisa aí não, porque é uma pessoa sem responsabilidade, sabe assim, fica pingando nas situações, né. É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa, rápida, assim, no sentido de querer vivenciar as situações, de querer vi viver, então eu não sei se é uma boa pessoa para um relacionamento, duradouro aí, ou manter um relacionamento. Eu acho que nesse caso é até melhor você dar uma afastadinha mesmo, porque pra ela já tá em outra, com certeza. Com certeza a gente não pode dar, mas muito provavelmente ela já está em outra situação, outra, não tô dizendo nem com outra pessoa, eu estou dizendo que ela tá num outro momento de vida que ela não quer mais este relacionamento, né. Porque a princesa de paus ela é muito fugaz, muito, vive aquilo, vai para o outro, né. Ela quer chamar atenção, sabe, muitas vezes pontualmente. Então não é legal, para um relacionamento não é o momento, tá bom? Vamos fazer uma outra pergunta. Pergunta se ela pensou em algum momento numa reaproximação aí com você. Ela tá na dela, aqui a grande sacerdotisa, né, então ela tá muito na dela, não tá muito afim de reaproximação não, viu. E o que que você precisa fazer agora aí para proteger sua paz? Qual é o conselho que a espiritualidade te dá para você viver um momento melhor para você, em relação a tudo isso que você viveu aí, né. Vamos ver aqui. Olha que interessante, sai
aqui o Príncipe de Paus. O Príncipe de Paus é uma carta que fala para você fazer as suas coisas, ir atrás daquilo que te importa, de você aprender coisas novas, de você se importar com você, não com o que ela tá querendo ou ficar com esses pensamentos externos, mas principalmente agir em prol a você. Colocar algum plano de ação, direcionar sua mente para alguma coisa, trazer uma situação de crescimento, porque sai junto inclusive o príncipe de ouros aqui, né, ou de discos, e que fala para você construir alguma coisa. Se você for pensar nisso num relacionamento, buscar pessoas, ir atrás de pessoas que valham a pena nesse sentido de você, conseguir algo melhor para você, né, de conseguir algo, com os mesmos valores que você, uma pessoa que tem a mesma modo de pensar que você, o mesmo, de repente, procurar pessoas que tenham seja no seu círculo de amizades, ou no seu círculo de trabalho, coisas que tenham afinidade com você para você construir a longo tempo, porque essa carta, principalmente aqui o príncipe de discos, me mostra que você é uma pessoa que gostaria de um relacionamento duradouro, né, gostaria de um relacionamento que valesse a pena, de construir alguma coisa. Então é isso, meu querido, muito obrigado por você enviar aí a sua história e convido as outras pessoas a enviarem também aqui a sua história, seu dilema, sua dúvida. Só me conta um pouquinho aí o que você precisa que o tarô te ajuda e eu posso dar as opiniões aí também. E aqui na descrição do vídeo tem o e-mail para você mandar e também tem o meu contato caso você queira uma leitura, né. Lembrando que a leitura aqui ela é bem simplória, ela é bem direcionada, bem objetiva. A leitura comigo ela é muito ampla e bem complexa, tá bom? Beijo, até a próxima.